tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso workshop Treinamento Efetivo de Ciclismo. Nesse workshop a gente vai explicar para você como você pode deixar o seu treino mais efetivo para você colher resultados na prática, né? Seja você um atleta que busca resultado em competições ou um atleta que busca um desafio pessoal e quer evoluir, que tem um comprometimento com o seu corpo e com o seu treinamento. E nesse primeiro vídeo, né, desse workshop, a gente vai falar mais especificamente sobre alguns erros que os atletas cometem ao longo dos seus treinamentos, né? Tem muito atleta aí que chega pra gente falando que treina e não consegue evoluir, e isso está relacionado a vários fatores, né? A gente fez uma pesquisa aí, né, de mais ou menos qual seria as maiores reclamações, né? Por que isso estava acontecendo? Exatamente. E as maiores queixas realmente, né? E descobrir o porquê que isso acontecia. Então a gente vai ilustrar para vocês aqui alguns desses erros, né? E tentar corrigir essas falhas para já dar um início a um novo ciclo de treinamento, tentando não cometer esses erros. Exatamente. Vamos falar sobre treinamento de base, né? Vamos dar uma pincelada no que é treinamento de base e vamos passar a teoria para você colocar na prática e começar o seu trabalho de base, o seu trabalho de transição, visando já a próxima temporada ou uma próxima competição que venha pela frente. Vamos lá então, Vivi. Primeiro erro seria fazer o treino dos amigos. Quanta gente aí começa a pedalar fazendo o treino dos amigos, né? Lógico que isso aí ajuda muito a você iniciar, né, aquela socialização, mas quando se pensa em evolução, em melhorar, em performance, a gente precisa fazer o nosso treino. É importante fazer o treino com os amigos, mas você precisa fazer o seu próprio treino, né? O treino da Cris é um para que ela evolua, o meu treino é outro para que eu possa evoluir. Exatamente. E assim, num rachão, a gente andar junto e bater guidão lá disputando as primeiras colocações. Né? A gente até brinca aí com os atletas, brinca não, é uma chamada de atenção mesmo que a gente faz com os atletas que começam a treinar conosco, que tipo, traga os seus amigos para fazer a sua planilha, mas não faça o treino dos seus amigos, né? Se você quer evoluir, você precisa fazer o seu treinamento. Exatamente, né? Outro erro seria fazer o mesmo treino todos os dias. O nosso corpo precisa de estímulos diferentes constantemente para que ele continue em evolução, né? A gente sabe disso. Treinamento de musculação, por exemplo, que é mais conhecido assim, né, normalmente, a gente sabe que tem que mudar os exercícios. Por que mudar os estímulos, né? Não é pra gente não enjoar. É porque precisa de estímulos diferentes para continuar tendo uma progressão, uma evolução. Mesma coisa no ciclismo. Não adianta você sair para fazer o mesmo treino todos os dias. Seu corpo não aguenta aquilo, ele vai ficar estressado e a resposta vai começar, em vez de você estagnar, você começa a regredir, na verdade. Porque o corpo, exatamente pelo estresse muscular, de estar fazendo aquela carga ali, a mesma intensidade, a mesma carga todos os dias. Tem uma frase muito forte, né, que você pode até ver se você se identifica com isso. Como que você quer escrever uma história diferente, a Vivi fala, a Vivi é meio poeta, ela sabe. Fala aí, Vivi. Como você quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa todos os dias. Exatamente, gente, isso é muito lógico. Para e pensa. Como você, né, é muito lógico. Eu fico você faz aquele treino X, deu errado? Aí você faz aquele treino X de novo, deu errado? Não, mas às vezes faz um outro que dá certo. Mas às vezes é o contrário, a galera faz um treino X, dá certo, aí eles ficam batendo naquela tecla. Tá, também. Entendeu? Do mesmo jeito que você repetindo e dando errado, você quer fazer a mesma coisa dar errado, às vezes deu certo pro lado pessoal agora, né? Também. Às vezes você vai fazer o treino dar certo e você insiste naquilo. Aí não dá certo mais. Por quê? Time que tá ganhando se mexe sim. Exatamente. Né? Porque você não fica manjado. Exatamente. Então, tipo, você tá fazendo um negócio, tá dando certo, você tem que dar continuidade, mas de uma forma diferente naquilo, porque senão seu corpo vai entrar na zona de conforto, né? Toma um remédio pra dor de cabeça 20 dias, 30 dias, 2 meses seguidos, vai chegar uma hora que não vai mais fazer efeito. Treinamento é a mesma coisa, tá? Então, uma outra questão, isso aqui é foda. Eu já fiz muito comigo. Eu falei um palavrão aí, galera, desculpa. Sabotar o seu próprio treino, ou então sabotar a sua planilha, né? Você planeja tudo certinho, ou você tem um treinador, contrata um treinador para planejar para você, aí você sai, faz tudo diferente do que estava planejado. Imagina só, você foi lá na internet, pesquisou isso e aquilo, montou o seu planejamento de treino, confiando naquilo, e sai e faz tudo diferente. E isso acontece muito. Ou então acaba fazendo o treino do amigo. Se você tem um negócio para fazer, se você planejou, faça, testa. Parece mais fácil você sair para fazer, eu tenho esse treino X para fazer hoje. Você vai lá, passou o pelotão, você engata no pelotão e dá-lhe. É muito mais fácil às vezes fazer isso, mas não é, porque aí você não vai ter o retorno que você gostaria, né? Então procura fazer o seu treino e
acredite que vai dar certo. Se você vê que não tá dando certo, aí muda seu planejamento. Pesquisa, conversa, mas arrisca. Informação, exatamente. Mas faça o planejamento, né? Exatamente, faça o planejamento e siga aquilo. Tire da teoria. Outro erro mega comum, que as pessoas acham que ciclismo, que pedalar, que melhorar é apenas pegar a bicicleta, um pote de proteína debaixo do braço, né? Porque a gente até brinca que no Brasil os ciclistas, eles compram primeiro o pote de proteína para depois comprar a bicicleta e acha que vai colocar a bicicleta na estrada e que vai render. Não é assim. O ciclismo é uma construção. E aí isso aconteceu esse tempo atrás com um atleta da Vivi. Talvez ele vai se identificar nesse vídeo. Ele tinha Vivi para consultar, né? E sabotou a sua planilha. Tava com falta de força e saiu para fazer 2 horas de treino numa marcha extremamente pesada, a cadência baixa, ia subir dali, aquela marchona pesada, achando que ia melhorar a sua força. Não é assim que funciona. Ou então, e agora eu quero que você pare para refletir se já aconteceu com você, quando o atleta sente uma falta de resistência ou uma suposta falta de resistência. Ele começa a fazer treinos longos seguidos, né, Vivi? E aí ele começa a ter uma queda de desempenho. Todo dia chega ali 2 horas, 3 horas de treino e ele já dá a impressão de que a resistência está caindo. Quanto mais horas ele faz, menor fica a resistência. Exatamente. Né? E não é isso. Fica parecendo aquele cavalo pé de pano, né? Ou então aqueles... Com a cabeça baixa, assim, cachorro da cabeça pesada. É falta de força. 80% dos casos, o atleta tá com falta de força e não falta de resistência. Mas aí acha, como não tá rendendo no treino longo, acha que é falta de resistência cardiovascular. E não é. É a força do atleta, tá faltando força. Uma lógica, assim, um pilar para você construir é trabalhar a força e logo em seguida a resistência. Eu garanto para você, coloca isso na prática que você vai colher resultados. Não tem erro, né? Se você fazer um trabalho de força e logo em seguida aumentar o volume de treinamento e não sentir o seu corpo se adaptar e evoluir, pode comentar em qualquer vídeo nosso que fez o que a gente pediu e não deu certo. Exatamente. Continuando. Então, mas aí, e muito atleta sai pra girar alucinadamente também, né? Eu tô sentindo minhas pernas travadas, vou girar. E não é girando, porque o giro também estressa bastante a musculatura. Muito. Né? Você tem que cadenciar isso aí, você deve treinar o giro, você deve treinar a cadência pesada, mas tudo isso são trabalhos separados, né? E específicos de cada treino. E vou ficar falando aqui, né? Essa questão da construção é muito interessante porque assim, tipo, você trabalhou a força, aí você passa pra resistência, depois com um trabalho de potência anaeróbia, e aí se vai um monte de nomenclatura que eu não vou ficar falando porque não é interessante pra vocês. Só que você tem que tomar muita cautela na questão da construção da sua performance para que não ocorra o destreinamento. Entendeu? Por isso que não é tão simples assim, eu tô com falta de força, eu vou fazer força. Sim, mas aí você vai perder potência, então você é uma coisa engajada na outra. E é muito importante você acreditar nessa construção. Pensando nisso, né, Vivi? Vamos falar sobre a base. Bom, base, o próprio nome já diz, né? Uma base a gente precisa fazer essa base, o início de um treinamento, né? Para que dê suporte ao longo do ano, o nosso corpo possa ter aquela construção, aquela preparação para a parte mais intensa ao longo da temporada, independente de qual for o seu objetivo. Se você quer evoluir, quer melhorar, quer progredir, tem que fazer essa base, né? E aí você vai fazendo uma progressão. Saiu da base, vai para um período mais intenso e cada vez essa estrutura da sua programação de treino vai ficar mais intensa, respeitando os períodos degenerativos, mas a teoria, né, diz que a gente precisa ir progredindo intensamente. Então, a base é fundamental. Quem pula essa base vai chegar num 100%, mas aí o 100% é tipo, se você faz a base, faz toda a sua programação de treino certinha, o seu 100% vai ficar aqui. Se você não faz a base e pula um monte de fase, o seu 100% vai ser aqui. É uma diferença grande. Então é muito. E outra, às vezes tem que cortar logo porque tô ligada. Tá. E às vezes, para quem faz essa base aí, né, que chega ali no topo mesmo, esse 100% vai ter uma duração muito maior do que para quem não faz a base, né? Do mesmo jeito que quem não faz a base chega aqui e afunda. Exatamente. Quem faz a base chega aqui, permanece um pouco e vai caindo lentamente. Então,
mais uma prova Falando que de essa pico de base é performance. fundamental. Exatamente. Esse pico de performance, deixa eu tentar abreviar aqui porque a bateria do vídeo está acabando. Só para vocês entenderem assim, os picos de performance e a questão da preparação, um pico de performance meu no começo de uma temporada, por exemplo, de 2017, vamos falar de 2017, foi com um FTP em potência de 240 watts, um exemplo que eu estou te citando. Aí eu fiquei ali uns 45 dias nesse pico de performance com FTP a 240 watts, caí o meu rendimento ali para uns 80% de intensidade, né, e tal. Depois eu fui me preparar para uma outra competição importante e cheguei com um pico de performance com o meu FTP, né, que é o contrarrelógio de 20 minutos, em 280 watts. Então, a cada pico de performance, se você tiver uma base, se você tiver uma preparação, ele vai ser um mais alto do que o outro, né? Exatamente. E agora vamos para a parte teórico-prática, né? A gente vai explicar para você como fazer a base na prática, o passo a passo. Bora lá. Do seu treinamento de base. Hoje nós vamos falar um pouquinho da introdução, né, questão de férias e tal, ou seja, como começar mesmo esse período, essa fase, né, do ano, e também quais são os benefícios que você vai colher com relação a uma boa organização disso daí. É importante enfatizar para você que nós vamos ter outros vídeos, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre férias, descanso, treinos de resistência e academia. E os próximos vídeos a gente vai vir aí dando sequência em como você pode fazer montar esse planejamento de treino, tá ok? Vamos lá, eu vou começar dizendo, só eu tô dizendo, né? Eu vou falar depois. Ela tem um assunto muito legal que é sobre academia, e a academia eu tenho certeza que prende a atenção de todo mundo. Vamos lá, eu vou falar o seguinte, como que você começa o seu treinamento de base? Férias. Todo ciclista precisa de férias. E eu já deixei bem claro nesses vídeos que a gente fez que não tente passar de uma temporada para outra, independentemente de qual seja o seu objetivo, seja competitivo ou seja de um desafio pessoal. Não tente passar de uma temporada para outra sem tirar de 10 a 15 dias de descanso, né, Vivi? É porque o boleto vem na temporada seguinte. Mas caríssimo. Não tente. Eu já passei por isso. Eu empenei bonito. Eu também já passei. Não tem como. Nosso corpo não sustenta. Chega uma hora que você vai ter aquela sensação. Você não tem mais energia, você tem mais força. Dá onde tirar do seu corpo. Pare e reflita sobre isso. Talvez vocês já tenham passado por isso, mas não tenham se dado conta do que tem acontecido, né? Você passou de uma temporada para outra. 10 a 15 dias de férias. Primeira semana, a gente recomenda pra você férias total. Nada de bike, nada de nada. Nada de nada. Vai descansar, vai ver filme com seus filhos. Vai pra praia. Vai pra praia, né? Mas não pratique nenhuma atividade física. Seu corpo precisa realmente recuperar. E aí, durante esse período de descanso, descansou uma semana completamente, regenerou ali, ficou tranquilo, né? A musculatura vai estar bem descansada e renovada. É momento de você começar a pensar em fazer trabalhos preparatórios para voltar, né, a treinar com qualidade na bike. Então aí você começa a acrescentar a academia, um trabalho de musculação mais voltado para ganho de força mesmo. É um momento diferente do ano que você vai poder trabalhar com mais cargas, menos repetições, e aí você vai ter uma melhora nas suas fibras musculares, né? Você vai fortalecer realmente, preparar ligamentos, tendões, para que previna qualquer lesão que possa acontecer de acordo com a intensidade da temporada seguinte, né? Então é um momento super importante e que não deve deixar de ser feito, né? Isso aí é uma preparação e com certeza fazendo da melhor maneira possível, você vai ter ganhos de força na bike. No momento ideal, vai existir uma transferência dessa força que você praticou na academia para a bike. Seu músculo vai estar mais preparado para esses momentos de alta intensidade. Então você deve conciliar a academia. Se você já vinha fazendo um trabalho muscular, você já vai estar bem adaptado, então já pode começar nessa segunda semana a jogar mais cargas e tirar um pouco a repetição, né? Os movimentos podem até ser um pouco mais lentos já pelo fato de você estar aumentando essa carga de trabalho, né? Muito cuidado aos movimentos que você escolhe para que não lesione mesmo nesse momento, né? Então, sempre com acompanhamento, um trabalho direcionado. Esse momento é um ponto-chave para o que vai vir a seguir nos seus treinos na bike. E
Também lembrando de colocar trabalhos que trabalhem o seu cardiovascular. Você não pode ficar completamente parado para não sentir essa perda de condicionamento tão brusca quando voltar para a bicicleta. Então, eu sempre aconselho fazer algo que exija bastante do seu cardio. Particularmente eu gosto muito da natação, né? Porque trabalha bastante o nosso corpo. Eu gosto da corrida. Então você vai muito de gosto, mas que você trabalhe o seu cardiovascular, né? Tem que juntar essa questão da musculação, mas o cardio não pode ser esquecido, porque afinal de contas são 2 semanas sem a bike. Exatamente. E aí você vai pagar e vai sofrer um pouco se ficar completamente parado. Então, na segunda semana, Vivi, você recomenda aumentar a carga da academia. Isso, né? aumentar aí a carga. quantos por cento, mais ou menos, Vivi, do que o atleta trabalha durante o ano? Normalmente as repetições ao longo do ano são entre 15 e 20 repetições, né, de exercícios. Então você deve fazer com uma carga que você coloque ali em torno de 10 a 12 repetições. Obviamente não é força máxima, tá? Isso aí também é importante ressaltar. Você deve fazer um trabalho com uma carga em torno de 15 a 20% acima do que você vinha fazendo. Você vai sentir que está fazendo força, mas não é aquela coisa absurda. Até porque para isso aí a gente precisaria de mais tempo de progressão na academia. Você não pode, por exemplo, né, passar de um trabalho de leg press que você usa hoje. Vou citar um exemplo. 80 quilos. A Cris usa 80 quilos hoje numa temporada normal. Vergonhoso. Numa temporada normal ela usa 80 quilos, né, no leg. Aí quando eu vou pra base eu boto ali uns 110. Isso. 110 quilos tá ótimo. Quase morro. Se tivesse mais tempo para fazer uma progressão, talvez pudesse chegar ali aos 120, 130, já seria suficiente. Mas o nosso tempo não é tão longo assim. Exatamente. Né? Então, e dependendo também desse momento que você escolhe fazer a transição, tem que tomar muito cuidado. Porque aí você de repente tem uma competição logo no início do ano e você vai ter que enxugar um pouco as suas fases de treinamento. Né? Então, às vezes nem dá tempo para você fazer esse trabalho muscular um pouco mais forte, nessa preparação muscular para a temporada seguinte. Então tudo isso tem que ser analisado, você deve ir com mais calma, né? E planejar certinho essa programação. Bom, segunda semana então a gente aumenta a carga na academia e começa a trabalhar o cardio na corrida, natação, patinação, menos bike. Isso. Tá? Menos bike. Pelo menos 4 vezes na semana. E academia a gente pode fazer umas 3 ou 4 vezes na semana também, né, Vivi? Isso. Academia, o ideal é que você comece com 3 a 4 vezes. E né? depois, quando começar a inserir a bike, a gente volta para 3 vezes e até voltar para 2 vezes. Que é o trabalho de manutenção. Passadas essas 2 semanas, você começa a introduzir o treino na bike propriamente dito. Então, você ainda pode manter 4 vezes na semana por mais umas 2 semanas. No máximo. Academia. E aí os outros dias você vai andar de bike. Qual que é a intensidade desse trabalho na bike? Zona 2, zona 3, né? Isso. Visando uma intensidade mais baixa, porque teve uma resistência mesmo, né? Teve uma perda de condicionamento físico e tal, e você pode ir aumentando gradativamente o volume. Tem que ver a questão quanto tempo você tem por semana de treinamento, quantas horas semanal você pode passar em cima da bike, mas o que a gente recomenda é que semana após semana você aumente cerca de 15% do volume. Tá? Sempre, você pode trabalhar umas 3 semanas, né, Vivi? Umas 3 semanas com zona 2, zona 3 apenas, e aumentando o volume a cada semana em 15%. Uma observação muito importante, nessa fase a gente fala que é o treino da mitocôndria, né? A gente vai aumentar o número de mitocôndrias do corpo para melhorar a questão da oxigenação muscular, porque é a mitocôndria que leva oxigênio para a musculatura e por aí se vai. Mas a gente tem por natureza gostar de acelerar, né? Ficar muito tempo pacato em cima da bike. Eu chego mais cansado em casa do que se eu faço um treino acaba sendo estressante, né? Mas é importante segurar essa vontade de acelerar. Respeitar as fases, exatamente. Né? Pode até fazer alguns estímulos curtos, de 10 a 15 segundos no máximo, uns sprintzinhos ali. Grandes intervalos, né? Isso, só para trabalhar recrutamento de fibra branca e por aí se vai, mas nada contínuo, né? Porque senão vai passar a comprometer. Nessa fase, a gente faz o quê? A gente treina resistência mesmo. Se fosse pra seguir acelerando, a gente nem descansaria, porque aí vai ser pior você acelerar agora do que antes. Pode inclusive fazer trabalhos onde você joga um pouquinho mais de carga. Você vai andar numa cadência mais tranquila, jogar uma carguinha mais pra sentir aquela pressãozinha nas pernas, mas sempre com a frequência cardíaca dentro da zona de resistência. Não sair disso daí.
né? Trabalhar intervalos, mas intervalos alternando ali, marcha pesada, zona 3, aí você volta para uma cadência mais alta, zona 2. Isso. Tem alguns exercícios, que é bem completo, assim, tem muita coisa que a gente consegue trabalhar, nós estamos tentando passar um resumo, assim, de um passo a passo do que você pode fazer, né? Mas dá para se fazer algumas coisas, só que sem abusar também. Nessa fase, é normal as pernas estarem bem travadas. Isso, por causa da academia, né? Do trabalho muscular. Talvez você tenha a sensação que nunca mais você vai voltar a ser o ciclista que você era e vai xingar muito eu e a Vivi. Calma. Né? Na hora que esmirilhar vai chegar e você vai estar bem preparado para isso. E a rodagem, né, horas de selim vai fazer com que a perna solte, né? Bom, o trabalho na academia seria 4 vezes na semana, apenas por 2 semanas. 2 semanas depois que você voltar na bike. E a gente vai vir com outros vídeos aí explicando o que fazer na continuidade. Isso que a gente acabou de falar pra você é um período de 1 mês praticamente, né? Que seria 2 semanas de bike, de academia. O meu cachorro também tá participando do vídeo, vocês estão vendo, ele tá até famoso, o Rabito. Então seria 2 semanas de bike, né? Sem bike, né? Sem bike. Academia, aí 2 semanas com a bike no trabalho de resistência. E lógico que lembrando que deve ser feito uma programação para saber qual o tempo que você tem. A gente fala isso é importante, né? É uma base, assim. Mas também tem que ver o tempo de cada um dentro dessa fase aí, dessa primeira fase, voltando aos treinos. Mas eu peço que não deixe de descansar de 10 a 15 dias. Ah, eu vou descansar 1 semana. Não, você não descansou, você só tirou o pé, né? Você só tirou o pé, mas não é umas férias. A gente realmente precisa dessas férias. Esse foi o conteúdo do nosso primeiro vídeo. Espero que tenha sido muito proveitoso para você, né, Vivi? Façam suas anotações, peguem os caderninhos, assistam quantas vezes for necessário. Exatamente, vá anotando tudo aí. Se vocês tiverem dúvida, nos contate, né? Pode contatar via contato@altaperformanceciclismo.com.br. E o vídeo de amanhã vai ser o que, Vivi? Vamos falar sobre o que você tem que treinar, as capacidades físicas que você tem que treinar e como organizar um planejamento durante 365 dias do ano. Então fique atento pra gente dar continuidade a esse workshop aí. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau.